O meu nome é Clemente Ivo Juliato, tenho 76 anos. Aliás, eu completo hoje, é a minha data de aniversário. E eu estou vindo aqui fazer esse depoimento justamente depois de um almoço, com amigos e com a comunidade, e vim direto para cá. Então eu estou muito contente de estar aqui e pensando um pouco na minha vida. 76 anos não é pouco. 76 anos, aliás, a média brasileira está em torno disso, 75 anos, por aí. Então, mas eu tive uma infância muito boa. Eu nasci em São José dos Pinhais. Meu avô era imigrante, caminho do vinho. Meu pai lá nasceu. Eu ia muitas vezes à casa do meu avô, sempre de terno preto, chapéu, bigodinho branco, muito agradável, muito agradável. Tanto assim que quando eu fui até a Itália, fiquei lá um ano e pouco, eu digo, vou levar para o meu avô alguma graspa, a gente chamava grappa, lá na Itália falam assim, do lugar onde ele nasceu, lá em Vicenza, lugarzinho de Nanto, bem pertinho da cidade. E não é que o vovô morreu, tinha 82 anos. Aí eu tomei todo o litro em homenagem a ele. Se há uma pessoa de quem eu me lembro sempre com muito carinho, é do meu avô. Eu ajudava ele a fazer vinho, ainda no estilo antigo, pisando as uvas. Claro que antes de ir fazer o vinho, a gente tinha que escovar o pé durante 2 dias e depois ia fazer vinho. Mas era a festa da molecada. A gente ficava com a boca mais vermelha do que os pés, de tanto que comia, de tanto que chupava a uva, de tanta bagunça. E assim foram anos. Meu avô era gente muito fina, muito boa. Papai também. Eu me lembro do papai, lá da chácara, onde eu nasci, onde me criei. Com ele, muitas vezes, eu vinha a Curitiba, a São José. E ele dizia, Clemente, vamos para a cidade. A cidade, eu já sabia, era Curitiba. Quando eu falava, vamos à vila, a vila era São José dos Pinhais. Agora, São José virou uma cidade importante, uma cidade grande, mas no meu tempo não era assim, não. Mesmo Curitiba, quando eu vim para cá, vindo de Londrina, a cidade tinha 634 mil habitantes. Ainda me lembro desse número, porque era o último censo, isso foi em 1975, quando eu vim para cá. 635 mil habitantes. Agora tem quase 2 milhões, talvez passe um pouco. A região metropolitana tem cerca de 3. Ficou a cidade mais importante, mais populosa aqui do sul do país, tendo passado até Porto Alegre. Tudo mudou muito. Mas eu tenho uma lembrança muito boa da minha infância. Vivi na chácara, em companhia da mamãe, dos meus irmãos. Tenho 2 irmãos. A minha irmã eu não cheguei a conhecer, a mais velha. Filomena era o nome dela. A mamãe falava dela como uma pessoa muito, como uma criança muito quietinha, muito assim, de acordo com tudo. E faleceu aos 6 meses
Depois só veio um homem, meu irmão Rafael, o mais velho, depois vim eu, 2 anos depois. 5 anos depois veio o Juca, falecido. Também gostava do turf, como o papai sempre gostou. Criava cavalos, tinha alguns cavalos também. E eu não sabia que depois iria aqui na PUC, no Prado Velho, herdar de alguma maneira para a universidade, para a nossa querida PUC, o antigo hipódromo do Guabirutuba. Mas a minha infância foi muito boa. Eu vinha muitas vezes aqui a Curitiba. O papai era comerciante de produtos agrícolas da colônia nossa. Então ele vendia cenoura, repolho, produtos agrícolas de uma maneira geral. E abastecia aqui em Curitiba escolas, colégios, quartéis. E eu me lembro que entre eles o Juvenato Champagnat, aqui das Mercês, era um dos pontos que ele sempre vinha, quase toda semana. Ele era muito amigo dos irmãos maristas, sobretudo do irmão Henrique Augusto, do irmão Marino, do irmão Narciso e de tantos outros. E eu, pequeno, às vezes vinha com ele e me lembrava e sempre pensava comigo, quando eu crescer eu quero estudar. Quero estudar e quero um colégio bom, quero vir para cá. Eu sei que ele arrumou lá com o irmão Henrique, com o irmão Ismael e com outros, de modo que eu vim estudar aqui no Colégio Champagnat, aqui nas Mercês. Foi uma festa para mim. Eu sei que o papai trazia às vezes, escondido um pouco no feno, que servia para as vacas aqui do Champagnat, ele trazia um garrafão de vinho feito pelo vovô. Depois ele fazia também o vinho, meu irmão também fez vinho. Ele trazia escondido um garrafão de vinho e dava para o irmão Marino, porque o irmão Marino gostava de vinho. Era uma delícia, uma delícia. Eu passei um tempo de criança muito feliz. E era muito esperto, muito esperto. Em casa, na chácara, eu era a festa. E eu acredito que para a mamãe, sobretudo, eu dava algum serviço. Mas no conjunto era boa pessoa também. Eu me lembro de um dia, a minha diversão era caçar. Caçar passarinho, fazer os pelotes que a gente fazia. E um dia de manhã, um sol bonito, digo, hoje é o dia de caçar. Fui ao quintal e lá com a cetra, o estilingue, cetra como a gente chamava, eu resolvi caçar. E um tico-tico pousou no pé de pessegueiro pertinho de casa. Eu digo, esse está no papo. Fui atirar, mas errei o tico-tico e acertei no vidro, na vidraça da casa. E a mamãe, que acompanhava tudo, me disse, você de novo, Clemente, vai buscar uma varinha de marmelo, vai lá e cata uma varinha, vamos acertar esse negócio. Eu já desconfiei que seria para apanhar. Peguei uma varinha pequena, mas entreguei para ela com cuidado, assim. E aí que eu vi o amor que ela tinha para mim. Ela me abraçou e me disse, Clemente, não faça mais isso. Não me bateu, nada. Eu vou consertar o vidro, fica por isso. Aquilo não me esqueço mais. E assim a minha vida de criança foi uma demonstração grande do amor dos meus pais. E eu acho que isso, a família é tudo na vida de uma pessoa. A gente toma o rumo que os pais traçam para a gente, mostram para a gente. Se os pais são bons, a gente será bom também.
se os pais são malandros, há muita chance de a gente também seguir o mesmo caminho. Ou então a gente descobre que eles não estão de acordo e a gente muda de direção. Mas não é o normal. Eu estudei bastante. Fiz aqui quando eu vim aqui para o Champagnat, me colocaram também no segundo primário. Eu já estava no quarto ano primário, mas fui bem. Venci as dificuldades com facilidade, fiz todo o curso e depois, quando chegou a terceira série do ginásio, aí eu fui fazer no Rio de Janeiro, na cidade de Mendes. Lá eu fiz o ginásio, terceiro ginasial. Gostei muito. Era da Academia de Letras, meu patrono era Paulo Setúbal. Me lembro que eu li praticamente todas as obras dele. Algumas, como o Confítor, até não muito indicadas para criança. Eu recebi uma reprimenda do meu orientador por isso. Mas eu acredito que tudo isso fez bem para mim. Depois fiz a quarta série no Rio de Janeiro também, lá. E aí vim fazer o quarto ginasial, era o último ano do primeiro grau. Aí eu vim fazer o ensino médio, ou científico, como a gente chamava. Voltei aqui ao Colégio Champagnat, aqui nas Mercês. Me lembro muito do tempo em que o papai, de começo, ele trazia tudo com carrocinha, vinha lá de São José, fazia o caminho de carrocinha. Eu vinha às vezes com ele parava aí perto do Boqueirão, perto do quartel, lá comíamos um sanduíche, tomávamos um café da manhã, meio reforçado, mas saímos de madrugada ainda lá no escuro de São José, lá de casa. E eu me lembro de uma vez que o papai ficou aqui conversando com o irmão Henrique Augusto, se encontrou no meio da escada. Uma hora depois, eu ainda passei por lá e vi os dois no meio da escada conversando. Os dois tinham uma conversa excelente. O Henrique Augusto era um irmão que tinha feito a campanha da Algéria, na França, era francês. Papai sempre era amigo dele. Lá em casa iam os irmãos, muitas vezes, que eram amigos da família. Eu também fiquei, no fim, resolvi ser irmão marista, também como eles. A minha vida de profissional, eu comecei em São Paulo. Eu sei que os meus colegas aqui de terceiro colegial, quando terminaram o científico, terceiro científico, eles iam fazer o curso de suficiência, mas eu não tinha idade ainda. Precisava de 21 anos e eu tinha só 20. Então, eu fiquei desmanchando o Colégio Santa Maria, que naquele tempo estavam para construir aí na rua 15 de novembro, do outro lado do Guaíra, um predinho de uns 5, 6 andares, e então tinha que destruir os laboratórios. Eu ajudei, naquele tempo, a limpar tudo, deixar tudo pronto para ser destruído. E depois eu fui para São Paulo, porque lá foi o primeiro ano de magistério meu. Eu tirei o brevet de professor na cidade de São Paulo e fui trabalhar na Vila Mariana, no Colégio Arquidiocesano, na Rua Domingos de Moraes, no tempo em que havia ainda bonde na cidade. Isso foi no ano de 61, porque eu nasci em 1940. Só que no ano em que eu nasci, ou durante a guerra, não era permitido aos imigrantes falar outras línguas, nem japonês, nem alemão, nem italiano. E quanta gente que não sabia falar o português passou a noite na cadeia por ser pego pelo governo falando
uma língua diferente do português, que era a língua oficial aqui do Brasil. Eu só fui aprender o italiano na Itália, mas até lá, meu papai falava bem o dialeto vêneto, a mamãe também, mas eu não aprendi, a não ser algumas palavras assim. E então, eu comecei, como eu estava dizendo, a minha carreira profissional em São Paulo. Lá eu era professor do 4º ano primário. Tinha 56 alunos na minha turma. Adorava aquela meninada. Jogava, brincava com eles. Eles me queriam muito bem também. Foi um ano maravilhoso. No ano seguinte, aí eu fui a Ribeirão Preto. Lá fiquei 2 anos, cuidava do esporte. Fiquei trabalhando lá, trabalhava em 4ª, 5ª séries, de manhã, de tarde, cuidava do esporte também. Gostava muito de jogo, jogava sempre futebol, às quartas-feiras à noite, futebol de salão, com a Associação de Pais e Mestres. E cuidava do esporte. O meu esporte preferido era o futebol, mas eu jogava um pouco de tudo. E eu tinha também como aluno o diretor do comércio, como aluno não, o pai de aluno era o diretor do comercial, Dr. Mário Risse, que era diretor do comercial. Eu sei que ele me deu no estádio a numerada número 1 e número 2. Eu sei que eu ia lá assistir jogo, vi jogos maravilhosos. O gol mais bonito da vida eu assisti lá em Ribeirão Preto, feito pelo Pelé. Até vou contar como foi. Foi uma maravilha. Estava uma falta e foi um pouquinho fora da área. Naturalmente, o goleiro se colocou de um lado, cuidando da área descoberta do gol, e do outro lado a barreira. O Pelé ia bater a falta. Ele não tomou muita distância, e eu ainda me lembro, com o pé esquerdo, ele bateu a bola meio altinha, de modo que pegou na barreira e voltou para ele meio altinha. O que ele fez? Ele botou as mãos no chão, deu uma bicicleta por cima da barreira e a bola foi entrar no gol onde o goleiro não estava. Foi o gol mais lindo. O estádio inteiro, adversários, torcedores do time, todos se levantaram e aplaudiram o Pelé. Foi o gol mais bonito que eu assisti, lá em Ribeirão Preto. De Ribeirão, eu fui fazer a faculdade. Fiz o curso de matemática. Quero dizer também que eu preparei bem o meu vestibular. Já faziam 3 anos que eu tinha terminado o científico, mas eu preparei bem. E fui classificado em 1º lugar no curso, no vestibular do curso de matemática. Estudava à noite, as aulas eram das 6h30 até as 11 da noite, mais ou menos. Quando terminei o curso, fiquei muito contente, porque eu consegui terminar o curso em 1º lugar, como de todos os anos, a nota mais alta do curso foi a minha. E da universidade inteira também foi a minha. Em recompensa a isso, eu fui encarregado de fazer o juramento do profissional que se faz na formatura. Gostei. Lá estava a mamãe, estava meu irmão Juca também, com a esposa, assistindo à formatura. Depois eu fui ser professor. E fui para Franca, no estado de São Paulo. Lá também fui um professor de matemática, de física, de desenho, desenho técnico, desenho geométrico. Foi muito interessante, muito bom. Os alunos eram maravilhosos,
havia um grupo novo de professores também, e nós éramos bons, não só na aula, éramos bons também no jogo. Eu sei que o time de futebol dos professores do colégio ganhou pelo menos 20 partidas sem perder. Uma vez nós jogamos com a prefeitura de Franca e o prefeito Lancha Júnior era o juiz. No nosso time também jogava o Marcos. Marcos tinha sido profissional do Francana, jogava muito bem. Então eu me lembro de Franca, onde fiquei 3 anos, com muita saudade, assim, um tempo bom aquele de Franca. Aí de Franca fui a Uberaba, em Minas Gerais. Lá comecei a minha experiência como professor universitário. Fui convidado para ser professor do curso de matemática, até não como ensinar matemática, como ensinar é a didática, mas eu fui convidado a ensinar como se aprende matemática, como se demonstra um teorema, como se demonstra uma fórmula, como se resolve um problema. Então eu me lembro que eu fiz na USP, em São Paulo, um curso Pensamento Lógico e Linguagem Matemática. Aquilo me serviu bastante. Preparei apostilas e tal, e dei o curso. Depois eu fui para a Itália, fui de navio para a Itália. Fiquei lá uns 9 meses, mais ou menos. Depois eu fiz cursos pela França, visitei muito da Europa, visitei também a Itália, o norte da Itália, o Vêneto, da onde eram os meus parentes próximos. Gostei muito de tudo aquilo. Aí voltei e fui para Londrina. Em Londrina, no começo, era o mês de outubro, acho que dia 10 de outubro, mais ou menos. Não demorou 10 dias, faleceu o irmão Mansueto Buzzi, que era professor da Universidade de Londrina. E eu tinha assumido ainda as aulas de religião de toda a escola. Mas ao falecer o irmão Mansueto, ele ia visitar a mãe em Santa Catarina, Benedito Novo, um lugar, uma cidadinha pequena. E no meio do caminho, em Gaspar, ele faleceu. Tinha viajado a noite inteira, teve um acidente feio e o irmão Mansueto morreu. Eu sei que eu fui, em nome da comunidade dos irmãos, para assistir o enterro dele. Fui lá, Santa Maria, Benedito Novo, lugares da onde ele era. Igreja muito bonita. Foi uma festa assim muito participada, um evento participado, não digo festa porque todo mundo estava muito triste com a morte dele. Mas o que me impressionou mais foi o pai dele. Terminado o enterro, eu imaginava que seria um momento de luto, um momento fúnebre. E o pai falou assim: bom, o Mansueto está no céu, vamos fazer festa por isso. E nós tivemos um café colonial muito bom. Ele mudou completamente. O rosto dele era só alegria. Deixou a porta entreaberta, onde a esposa estava doente, de cama. Somente tomava um pouquinho de água, ainda com algodão. Depois eu soube que a mãe ficou boa. Voltou às atividades normais. Mas o irmão Mansueto faleceu. E eu, em nome da comunidade marista, participei disso. Foi uma lição muito grande para mim. Depois, no final do ano, o irmão Colombo, que era o diretor, voltou para a Itália, foi visitar os parentes dele, e eu fui feito diretor
do Colégio de Londrina. Fiquei 2 anos lá como diretor. Implantei a reforma de ensino e tal, muito bem. Até o dia em que foram me buscar. Me lembro do irmão Paulo Vódonos, que era o diretor aqui do campus da PUC, do Prado Velho, e disse: Clemente, nós precisamos de você. Vai lá para Curitiba. E eu disse assim: mas eu sou diretor daqui. Não importa, a gente arruma um outro, você vai lá e vai substituir o irmão Egídio, que ia para São Paulo ser o diretor do arquidiocesano, do colégio arquidiocesano, onde eu comecei. E em Londrina estava ele, o irmão Paulo Vódonos, com o irmão Dario. O irmão Dario era o provincial. E os irmãos tinham ficado responsáveis por toda a universidade há um ano atrás. Foi em dezembro de 73 e aquilo foi janeiro de 75. Um ano e pouquinho. 13 meses depois. Eu vim para cá, era o pró-reitor comunitário, o vice-reitor, como chamava naquele tempo, e em 3 a gente levava a universidade à frente. O reitor era o Dr. Oswaldo Arnes. Eu aprendi muito com aquele homem. Era um homem excelente, era o reitor e era professor já por muitos anos da Universidade Católica. O Dr. Oswaldo Arnes era irmão da doutora Zilda Arnes, pai do Flávio Arnes. Excelente homem, era formado em letras clássicas. Era uma delícia ouvir aquele homem falar. Ele preparava bem os discursos que fazia e falava de cor. Era uma maravilha. Então eu fiquei vários anos como vice-reitor comunitário da PUC. Me lembro que eu abri talvez 20 diretórios acadêmicos, o DCE, o diretório acadêmico para cada curso, para cada centro, melhor dizendo, e para curso tinha os núcleos estudantis, que era o que funcionava mesmo com o DCE. Então aquele tempo foi um tempo assim muito interessante para mim, de muita aprendizagem. Até que quando chegou, depois de 5 anos, nós estávamos construindo aí o campus, né? E depois de 5 anos, os irmãos disseram assim, me lembro do irmão Albano, do irmão Paulo Vódonos, a quem eu tenho maior respeito, porque aprendi muito com eles. E eles disseram assim, pelo jeito os maristas vão ficar com a universidade. Você, Clemente, que é o mais novo, vai aprender um pouco de planejamento universitário, fazer administração, vai estudar a universidade. Nós estávamos construindo aqui no Prado Velho o campus da PUC. Já havia algumas pequenas construções e um projeto de campus feito pelo arquiteto Sérgio Bernardes, que era do Rio de Janeiro. Só que ele tinha feito um projeto assim de uma universidade pequena, muito bem feito, muito bonito, mas de uma universidade pequena. E a gente sonhava com a PUC uma grande universidade. E então nós abandonamos aquele projeto, porque não era conveniente mexer num projeto de um arquiteto, e pedimos ao Dr. Manuel Coelho que fizesse um projeto novo para nós. E o Dr. Manuel Coelho fez o projeto então. E em 1974, um ano antes de eu vir para cá, já começou a construção do campus, a construção nova de acordo com o projeto do Manuel Coelho. Eu me lembro que o primeiro prédio foi o prédio de Ciências Humanas, aquele que fica próximo da Rua Imaculada Conceição, né? Até foi um pouquinho deslocado, de maneira a ele interceptar a Rua Comendador Roseira, para que não viesse no futuro nenhuma ideia de prolongar essa rua
e dividir o campus da PUC. Então, o primeiro ano foi feito lá, e em 75, já alguns cursos aqui da Rua 15 de Novembro, que funcionava a sede da faculdade, era aqui próximo do Teatro Guaíra, do outro lado da Rua 15 de Novembro. Alguns cursos foram levados para o Prado Velho. Eu me lembro que eu ia sempre de manhã, de tarde, até de noite a gente dava um pulinho para ver alguns cursos à noite que funcionavam lá. O irmão Paulo, sempre eu levava o irmão Paulo lá. O irmão Albano, me lembro muito bem dele. O irmão Albano era extraordinário, tinha uma memória fenomenal. Eu ainda me lembro que uma vez eu precisei ligar para uma pessoa aqui na cidade. E fui ver a lista telefônica. Fulano de tal firma, esse é o número. O irmão Albano estava junto. Eu que fiz a ligação, tal. Uma semana depois, eu precisei ligar novamente para a mesma pessoa. Eu disse, eu vou procurar na lista. E o irmão Albano me interrompeu dizendo, o telefone dele é tal. Nem tinha sido ele a telefonar, mas ele tinha gravado o número. O Albano era famoso na universidade por saber tudo, por conhecer tudo. E conhecer de cor. Eu sei que muitos estudantes me contaram depois, antes de ver o edital com as notas dele, o Albano tinha passado a limpo as notas, ele era o secretário. Tinha passado as notas 6,4, 7,5, então. Então os alunos perguntavam a ele quanto que tinha tirado, antes de olhar o edital. E o Albano dizia de cor a nota de cada um. Ia no edital olhar exatamente aquilo. Notável. Então eu aprendi muito com esse pessoal. E o irmão Albano me disse, olha Clemente, você que é o mais novo, vai fazer um curso fora. Vai estudar universidade, porque nós vamos ter que ficar com a universidade. Eu procurei cursos para fazer aqui no país, não existia nenhum mestrado. Porque eu tinha feito já matemática em Ponta Grossa, em Londrina tinha feito o básico de educação, e depois completei a administração escolar na PUC de Porto Alegre. Fui 5 vezes para lá, era um mês pelo menos cada vez, ou mais até, com Dona Lucinda Lorinzon, Mão Faustino, o pessoal lá da PUC de Porto Alegre, a quem eu tenho um respeito muito grande. Eu tirei o segundo diploma, o segundo curso universitário. E depois aqui no Brasil não havia nenhum mestrado em planejamento e administração de universidade. Isso em 1980. Aí então eu fiz para os Estados Unidos. Lá eu fui aceito numas 4, 5 universidades. Ainda me lembro, eu era para ir para Stanford, mas lá eles aceitavam apenas os estudantes no mês de setembro, os estudantes estrangeiros no mês de setembro. E eu tinha conseguido já me liberar um pouquinho das coisas aqui em janeiro. Então eu fui à Universidade de Colômbia, uma grande universidade da Ivy League americana. E lá eu fiz 2 mestrados, já no caminho do doutorado, fiquei 4 anos estudando, 3 anos fazendo o curso, tive que fazer 90 créditos, porque o PhD faz 75, mas o PhD era para formar professores e também eles achavam que gestores, administradores precisavam fazer 90 créditos. Então eu passei um semestre inteiro estudando economia da educação, filosofia da educação, psicologia da educação, coisas da educação. Fiquei 3 anos para completar os 90 créditos, depois em 6 meses voltei ao Brasil, fiz a minha tese, preparei a minha tese e voltei aos Estados Unidos durante 6 meses, escrevi a tese e defendi, de maneira que em 4 anos eu completei tudo. Daí quando eu voltei em 83, eu fazia questão de voltar logo, porque eu via os meus colegas se esforçando, trabalhando até demais da conta, eu digo, eu vou ajudar.
E então eu acelerei o meu curso, pegava a carga maior que podia, e para voltar logo. Em 4 anos eu fiz 2 mestrados e um doutorado, e foi um tempo muito bom para mim. Tive professores extraordinários, e lá que eu entendi também que o esforço feito para a educação é uma coisa essencial, é o principal da vida do estudante. O professor pode se empenhar com o aluno, tal, mas o aluno é que tem que fazer o esforço. Ele tem que descobrir que ele é um gênio na realidade. O grande mestre de si mesmo é a própria pessoa. E ela que vai ver e vai se esforçar. Esse processo de educação dura a vida inteira. Eu me surpreendi muito quando eu li uma frase de Plotino que dizia assim: não cesses de esculpir a tua própria estátua. Quer dizer que aquilo que a gente se torna é fruto do trabalho da gente. Então podemos ter boa escola, bons professores, tudo isso ajuda. Mas o essencial é o empenho de cada um. Todo mundo é um gênio. Não importa se ele vem de favela, se ele vem de uma família ilustre. Nós temos exemplos de gente que não importa o passado, importa sim o esforço colocado para se fazer e o futuro que tem. O futuro é o resultado do esforço de cada um. Então eu voltei em 83. Fui convidado aí pela Universidade Federal de Santa Catarina, que era o único mestrado que havia em gestão educacional, administração universitária. Eu me lembro que durante uns 4, 5 anos eu dava aula lá, ia sempre no domingo, à noite, voltava segunda-feira à noite, e de manhã, a manhã toda eu dava aula, à tarde eu orientava estudantes. Naqueles anos havia muitos estudantes financiados pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Depois alguns foram reitores de universidades, seja no México, seja no Chile, Nicarágua, diversos locais, diversos países. Agora nós temos aqui na PUC administração escolar, isso aí está muito fácil, né? Mas no começo não era assim, não. A PUC, pelo que eu me lembro, de começo, era na realidade um colegião de 3º grau, né? Dava o diploma de médico, de engenheiro, de advogado, e assim tinha várias profissões. Agora tem mais de 60 profissões, tem mais de 20, 22, 23 mestrados, 10, 12 doutorados, 5 campos universitários. Naquele tempo não tinha nada, nenhum não tinha. Nós ajudamos a fazer aqui o campus do Prado Velho, onde era o hipódromo do Guabirotuba, me lembro bem. Eu participei com o arquiteto Manuel Coelho, fazia os desenhos, ajudava no planejamento, naturalmente ele assinava os projetos todos, era obra dele, mas eu dizia das necessidades, vamos fazer isso, aquilo, e já fizemos as construções, que eram poucas as construções existentes no Prado. No Prado Velho, ainda, naqueles tempos, tinha a Tribuna do Jockey, que era um monumento histórico, e também algumas pequenas construções feitas pelo projeto do Sérgio Bernardes, que nós tivemos que abandonar depois. Mas o próprio campus no Prado Velho foi uma doação do Moisés do Pion. Moisés do Pion, a pedido de Dom Manuel da Silveira Delbu, que quando ele veio de Ribeirão Preto, em 1950, ele já fundou a Sociedade Paranaense de Cultura. Era a entidade mantenedora que iria
sustentar depois a Universidade Católica. A Universidade Católica veio só em 59. Algumas faculdades já existiam antes, mas ele reuniu todas e fundou a Universidade Católica com a finalidade de formar lideranças cristãs boas aqui para Curitiba e para o estado do Paraná. Em 73, que essa universidade passou para os irmãos. Os irmãos tinham, os maristas tinham apenas a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a Faculdade de Filosofia, que funcionava perto do Guaíra. Mas naquele ano, em 68, uns 2 anos antes, tinha havido a reforma Passarinho, reforma da universidade. E um dos requisitos dessa reforma era o de unificar as mantenedoras das faculdades existentes. E aqui em Curitiba, no Paraná, existiam muitas faculdades, mas eram de congregações diferentes. As Irmãs de São José mantinham a Faculdade de Enfermagem, a Arquidiocese tinha a Faculdade de Medicina, aqui na Praça Rui Barbosa. Outras irmãs tinham fundado a Escola de Serviço Social, os maristas tinham a Escola de Filosofia, os jesuítas tinham fundado a Escola de Direito, mas na hora de unificar todo mundo, tudo isso, ninguém queria ficar responsável. E aquilo foi se prolongando, até que o arcebispo deu um checkmate para os maristas, que eram um grupo de educadores que existiam aqui na cidade. E aí os irmãos, finalmente, em 73, 22 de dezembro de 73, assinaram então a passagem, e os bispos do Paraná, que eram os sócios aqui da universidade, ficaram sócios honorários, e os irmãos ficaram sócios efetivos. E a partir daí, então, nós desenvolvemos a universidade. Eu tive não sei se felicidade, mas a oportunidade, pelo menos, de servir a universidade com 4 mandatos de 16 anos como reitor dessa instituição. O primeiro reitor foi Dom Jerônimo Mazarotto, que faleceu com 101 anos de idade. Ainda me lembro, eu ajudei a levar o caixão dele, carregar o caixão, eles me deixaram. Isso foi em 99, por aí, 2000, mais ou menos, nesses anos. Depois dele, com a reforma, veio o Dr. Oswaldo Arnes, de quem eu já falei, excelente pessoa íntegra, muito preparada, era formado em letras clássicas, professor da Universidade Federal e professor na PUC durante muitos anos. Também, depois do Oswaldo Arnes, veio o Dr. Euro Brandão, que foi ministro da Educação. Pessoa excelente, grande artista. Ficou 12 anos também como o Dr. Oswaldo Arnes. E eu substituí o Dr. Euro Brandão. Eu sei que depois de 3 mandatos como reitor, porque lá são eleitos os reitores a cada 4 anos pelo Conselho da Entidade Mantenedora. Eu até falei, mas depois de 12 anos, 3 mandatos, chega, põe um outro. É bom mudar, sangue novo, né, novas ideias. Aí me responderam assim, o senhor está bem de saúde? Eu digo, vocês queriam que eu tivesse mal de saúde? Então fica mais um período. E eu confesso que não tive boas respostas e acabei ficando. Mas 16 anos é demais. Mas nesses 16 anos eu vi muita coisa. Né? Agora eu estou escrevendo um pouco, um livro, entre tantos outros, um livro, minhas lembranças, ou algumas lembranças, do tempo que eu estava aqui. De 75 até 2013, eu vou concentrar nesse período os meus escritos, porque eu vi muita coisa acontecer,
ou conversei com muitas pessoas que me garantiram que as coisas aconteceram assim. Tá? Então eu tenho muitas recordações a respeito da universidade, mas a universidade, se comparada ao que era em 75, que tinha talvez, não sei exatamente, agora que eu vou ver, se 4.000 alunos, 5.000 alunos, agora tem 32.000. Ficou a maior instituição universitária aqui do estado do Paraná. Está entre as melhores universidades do país, a 13ª universidade, isso há menos de um mês atrás, foi feita pela Times Higher Education de Londres, a classificação. O Brasil tem cerca de 2.000 instituições, em torno disso, e nós a 13ª. Tudo isso é muito bom a gente pensar, muito gratificante pensar em tudo isso, porque na realidade houve muito esforço da parte dos professores, da parte dos gestores, dos irmãos, e uma contribuição extraordinária para a Universidade, a PUC do Paraná, se tornar a universidade que é hoje. Eu me lembro muito bem, isso eu tenho que contar aqui, da transformação da Universidade Católica do Paraná quando ela recebeu o título de pontifício. Isso foi em 1984, quando a PUC, ou a Católica, fazia 25 anos. Um ano depois ela se tornou pontifícia. Mas eu me lembro que em 84 nós fazíamos bodas de prata. E era muito importante aquilo, uma festa grande, até porque as instituições universitárias não eram muitas naquele período. O Brasil teve uma história assim meio tardia de implantação de universidade, até a história da criação da universidade no Brasil, a história da resistência à criação da universidade no Brasil. Porque já quiseram fazer, os jesuítas quiseram fazer uma universidade na Bahia, não conseguiram. Os inconfidentes mineiros tinham o projeto de fazer uma universidade, tão pouco. Tiradentes foi enforcado, a gente sabe disso, cortaram a cabeça dele. A primeira universidade brasileira foi a USP, em 1934. A Federal, que foi criada aqui em 1912, e que festejou agora o centenário, na realidade durou pouco tempo, porque foi fechado pelo próprio governo federal. Razão. Motivo é que Curitiba, naquele tempo, não tinha 200.000 habitantes. Aliás, Curitiba não tinha nem 100. Então também não precisava de universidade. Para quê? São Paulo não tinha, Rio de Janeiro não tinha, outras cidades maiores não tinham. Então eu vi a PUC se tornar uma grande universidade, assim, de qualidade. E eu estava começando a contar a história da transformação de pontifícia. Bom, em 84 nós fizemos 25 anos de existência e fizemos festa grande. Convidamos o ministro da Educação, que naquele ano era o Marco Maciel, e ele veio. Convidamos o Dom Carlo Furno, que era o núncio apostólico do Brasil, e ele veio. Foi uma festa maravilhosa. Eu sei que depois das festas, da reunião, no auditório, tudo muito bonito, íamos ter um almoço de gala. E eu era o motorista do Dom Carlo Furno. Um Galaxy preto e dramático, velho, mas bom. Eu estava dirigindo, e o Dom Carlo Furno olhou para mim e disse assim: vocês são universidade católica, vocês, pelo jeito, não são pontifício. Eu sei que eu parei o carro, olhei para ele e disse assim: Vossa Excelência bem sabe que o título de pontifício é um título concedido pelo Vaticano. E Vossa Excelência é o embaixador do Papa aqui. Ele me falou assim: eu já entendi tudo. Me faça um dossiê que eu vou me interessar pelo assunto. Eu sei que logo no dia seguinte eu comecei a fazer um relatório para ele. No ano seguinte, ele veio nos trazer o título de pontifício.
Aí que nós construímos a capela, fizemos a paróquia universitária Jesus Mestre. Eu sei que tudo na universidade mudou depois do título de pontifício. O próprio jornal A Gazeta do Povo, no dia seguinte, em primeira página, dizia: agora o Paraná tem a sua PUC. Porque antes era Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais que tinham. Não, e o Paraná ficou com... Eu sei que tudo mudou depois da transformação em PUC. Não só o título, mas o conceito popular era outro. Precisava ver a alegria dos alunos ao receberem o diploma PUC do Paraná. Ah, agora nós somos formados por uma PUC. Eu sei que tudo mudou depois daquilo. O progresso da universidade foi extraordinário, extraordinário. Eu me lembro que durante o tempo, o meu reitorado, que durou 16 anos, algumas coisas estou também no sentido de elevar o padrão de educação. Aí nós começamos a abrir os cursos de especialização, de mestrado, de doutorado. Mestrado, chegamos a ter quase 200 cursos de especialização, perdão. Mestrado, temos 22 mestrados reconhecidos, uma dúzia de doutorados. Então, eu me lembro também que quando eu cheguei aqui na universidade em 75, mania de matemática era fazer estatística. E eu fiz uma estatística de quantos professores nós tínhamos com mestrado e doutorado na universidade, ou na docência ou na administração. Resultado, deu 2, pouco, não chegava a 3% de gente com pós-graduação. Agora, quase todos, mais de 80%. Muitos fizeram o doutorado, a pós-graduação, mestrados e doutorado fora, com bolsa da universidade, com salário integral, 3, 4 anos. Então, a universidade de hoje é muito diferente daquela primeira universidade que nós recebemos. Isso foi pelo esforço dos professores. Eu quero dividir com os professores e reconhecer todo esse esforço feito. Porque, na realidade, uma universidade é boa, é excelente quando tem excelentes professores e quando tem bons alunos interessados. É professor e aluno. É claro, tem que ter bons laboratórios, boa administração e outras condições, bom campus, tudo, mas tudo isso é secundário. O principal é muito conhecimento. Aliás, o conhecimento é a grande fortuna, o grande recurso de uma universidade. Não é ter muito dinheiro, né? Se esse dinheiro não é utilizado em benefício da cultura, do ensino, não adianta nada. Se for para enriquecer os proprietários, não vai ter, não. No futuro, quando a educação não for mais bom negócio a fazer, esse dinheiro que agora está em educação vai servir para criar boi. Porque boi dá mais dinheiro do que estudante. Precisa ter muito idealismo para se dedicar à educação. Uma das minhas maiores alegrias é de ter colocado no currículo da universidade o projeto comunitário, por exemplo. Projeto comunitário, ainda me lembro muito bem, quando na reitoria, discutindo com os pró-reitores, eu expunha o projeto comunitário em que cada aluno deve fazer desinteressadamente, sem pensar em retorno financeiro nenhum. Vai trabalhar ou com favelados, ou com doentes num hospital, com população carente, não pense em retorno. Pouco tempo, uma semana, 32 horas só. Mas eu sei que quando eu expus essa ideia, o pessoal se maravilhou e alguns disseram: excelente ideia, vamos fazer isso como voluntariado. Eu pensei um pouco e disse assim, dei um muro na mesa, digo, nada de voluntariado, vai ser obrigatoriado. Essa palavra acho que nem existe.
mas para mim existia. E aí, quem quiser ser aluno da PUC, quem quiser o diploma da PUC, faça isso, porque isso vai ser uma aprendizagem muito grande. E eu me lembro de muitas mães, muitos pais, não sei o que acontece com os meus filhos, que ele só fala disso e está empolgado com não sei o que. Vai ver o que é isso. Aí a mãe ia junto com a filha e trabalhava. Eu ouvi depoimentos, vídeos feitos pelos estudantes, depois os participantes do projeto comunitário, diziam assim: a melhor coisa que aconteceu para nós nessa universidade foi o projeto comunitário. Com lágrimas nos olhos, falavam isso. Eu ainda me lembro, vou contar aqui, a história de um aluno. Agora eu soube que ele trabalha na Rede Globo do Rio de Janeiro. Fazia o curso de publicidade. Era no começo do projeto comunitário, ele ia se formar. Mas não tinha feito projeto comunitário. Ele disse: eu vou conversar com esses padres aí de cima. Irmão, é tudo padre. Vou ver se eles me dispensam do projeto comunitário. Veio falar comigo. Eu disse para ele: mas olha, projeto comunitário você tem aí uma quantidade de coisas. Veja alguma coisa que goste de fazer, que possa fazer. Fim de semana, faz de noite e tal. Não, fim de semana eu não posso. Ele fazia projetinhos, tal, de publicidade, vendia, ganhava seu dinheirinho. Muito esperto o rapaz. E eu vi que depois de alguma conversa que ele não queria fazer o projeto comunitário. E eu perguntei para ele, assim, só para cutucar. Eu digo: mas o que é que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Aí ele me falou: mas professor, ninguém é de ferro, a gente precisa descansar também, dormir. Eu digo: claro. Mas você também precisa fazer o projeto comunitário. Se você não fizer, você não se forma. Está em aberto lá na secretaria os seus créditos, você precisa, sabe? Bom, ele viu que não tinha jeito, foi fazer o projeto comunitário. E ele escolheu de fazer o projeto comunitário no nosso hospital do Cajuru, das 10 da noite às 6 da manhã. Eu não tenho nada com isso, a escolha foi dele. E lá ele viu de tudo, porque quando chega de madrugada, lá é pronto-socorro, vamos nos lembrar disso. Então tem que atender a cidade. E aí vinha bandido, soldado, gente algemada, soldado baleado, o bandido quase morrendo. E ele viu tudo aquilo, viu a diligência dos médicos e dos enfermeiros correndo para salvar a vida do bandido e do soldado. Então, mudou. Depois ele escreveu. O projeto comunitário muda muita gente. Eu acho que a gente tem que formar numa escola, não apenas a cabeça, a inteligência, mas tem que formar o sentimento, o coração. E eu sempre digo para os estudantes da PUC, digo: olha, vocês estudam numa escola e aqui vocês devem tirar 2 diplomas. Um diploma é de competente profissional. Vocês vão sair daqui advogados, médicos, engenheiros, tem 60 profissões. Tudo bem. E o segundo diploma qual é que é? Vocês têm que merecer também esse segundo diploma. É o diploma de gente boa. Vocês precisam ser bons pais de família, boas mães de família, bons cidadãos, pagar os impostos, profissionais éticos e uma porção de boas qualidades que vocês têm que adquirir, porque você tem que dar esse exemplo para os outros, para os seus filhos e para a sociedade. Então, 2 diplomas. Bom profissional e gente boa. Eu me lembro de um outro caso em Toledo, que nós abrimos um campus lá em Toledo, e eu ia visitar. Isso foi agora uns anos atrás, talvez uns 4, 5 anos. Eu fui visitar o campus como a gente costumava fazer. E lá era o dia da formatura da primeira turma de psicologia. 32 alunos iam se formar naquele dia. Mas eu já tinha feito a delegação por escrito do decano da cidade, que ia me representar, porque ele tem que impor lá, dizer em nome da lei,
eu declaro psicólogo e tal, aquilo é de lei, é o próprio ministério. Mas digo, eu não trouxe beca, não trouxe nada, nós arrumamos tudo, mas o senhor vai ter que ir. Resumo da história, eu não tive outra chance e fui fazer a formatura. E aí chamava os estudantes e eu dizia, né, o auditório lotado de pais. E quando veio um estudante, disse assim, esse é o segundo, ele falou, assim alto, esse é o segundo diploma que o senhor me dá. Eu me fiz de bobo e disse assim, mas você já fez algum curso aqui na PUC? Não, é que aqui eu recebi o diploma de gente boa. Agora eu estou recebendo o diploma de psicólogo. Aquilo fez o meu dia. Eu aproveitei, depois tinha que falar para encerrar a sessão, aproveitei aquelas palavras e em cima daquilo eu fiz todo o meu discurso. Então, uma das grandes coisas aqui que eu considero é de ter implantado na PUC o projeto comunitário. Isso foi uma maravilha. E todos os alunos têm que fazer 32 horas, isso dá uma semana, não mais que isso, de atividade, tem que fazer. Também eu implantei aqui o ProAção. ProAção é Programa de Assistência Comunitária e Ambiental. E abrimos em Paranaguá, em Guaraqueçaba, em Fazenda Rio Grande, em Tijucas do Sul, em São José dos Pinhais, em conjunto com o Patronato Santo Antônio. Ali havia gente da universidade que atendia o projeto, muitos alunos, muitos professores. Eu sei que isso valeu muito, deu uma contribuição grande, sobretudo para quem participou e para quem foi assistido também, que faz uma diferença muito grande alguém ser assistido. E também faz bem para quem dá assistência, para quem faz o bem. Aquilo fica indelével no coração das pessoas. Então, eu vejo aqui o meu trabalho na universidade, nesses 39 anos, como um tempo bom. Fez bem para mim e eu contribuí para o desenvolvimento da instituição. Acho que foi uma causa boa. Não foi um tempo perdido, não. Nós conseguimos, eu com os professores, eu sou muito grato aos professores, aos gestores, que comigo tiveram aquele idealismo de trabalhar pelo bem aqui na instituição. Isso fica para sempre. E eu queria deixar, assim, para finalizar, uma recomendação que a Universidade Católica, nossa querida PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pense na contribuição que ela pode dar para a sociedade desse estado. Já o Paraná sem a PUC não seria o mesmo. A universidade, se um dia ela desaparecer, vai fazer falta. Então, que esses 32 mil já passam de 100 mil, muito mais de 100 mil, os que receberam o diploma na nossa instituição. Tenho orgulho desse diploma. Que tenham aprendido a fazer o bem aqui na nossa instituição. É muito importante. É muito importante isso. Então, que a universidade se torne aquela instituição importante aqui na casa e que todos os membros, sejam alunos, professores, funcionários, gestores, o que seja, seja gente boa. Né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Academia de Letras também. E eu sou membro da Academia Paranaense de Letras desde o ano de 2001, acho. 2001. Eu substituí o Dr. Euro Brandão. Eu me lembro que o Dr. Euro, um grande homem, antigo ministro da Educação e foi secretário aqui de Estado,
foi diretor da rede ferroviária, uma pessoa excelente, artista, gente fina, finíssima. Né? Aprendi muito com ele. Então, faleceu o doutor Euro. E o doutor Euro Brandão era membro da Academia Paranaense de Letras. Lançaram a minha candidatura, eu gostava também de escrever, de falar, falava aos professores, começo de ano e tal. E então eu fiz a minha candidatura e fui eleito para a academia, número 17, cadeira número 17 da Academia de Letras. Muito bom, muito bom. Eu aprendi muito com Dona Cloris, com Hernani Buchmann, com tanta gente boa na academia, com tanta gente boa. Eu sei que às vezes eu não posso participar de todos os cafés da manhã, ou quando vejo, a reunião já acabou, já passou e tal, mas eu tenho uma grande consideração pela Academia de Letras aqui de Curitiba. Eu sei que aí estão representados os grandes nomes da cultura paranaense. Ainda ontem fui ver uma posse da Academia de Cultura, é uma outra academia que também nós temos, até a reunião foi no Círculo Bandeirantes. Então a universidade é uma instituição que luta pela cultura, pela educação, para elevar os padrões culturais de qualquer sociedade, seja através do ensino, através da pesquisa, seja através do que for. Então eu acho que a academia também tem que ter ramificações dentro da universidade, né? O antigo reitor da Federal foi meu colega na academia, professores de lá também são membros da academia. Eu tenho uma consideração grande por todos, por todos. O papai se chamava Ulisses Juliato. A mamãe, Maria Bassa Juliato. Maria, porque ela nasceu no dia 15 de agosto. Eu nasci no dia 16, mas ela nasceu no dia 15, grande festa de Nossa Senhora chamada Maria. Ela era do lar, mas tinha um carinho muito grande pelos filhos, cuidava. Eu me lembro que a festa em casa era à noite, sobretudo. Ela fazendo a polenta todos os dias, fazendo a polenta, cozinhando, mexendo com a méscula, né? Até a pasta ficar dura, depois colocando no panaro, né? Arrumando a coisa, cobrindo, falando, e nós lá sentadinhos, as crianças sentadas, escutando as coisas. Aquilo não tem preço que pague, né? Quando chegava o papai, vindo aqui de Curitiba, em geral, Ulisses, né? Ele entregava aqui produtos da colônia, aqui para quartéis, para colégios, para instituições aqui da cidade. Chegava em casa, era muito carinhoso com a gente. Os pequenos, um ficava num joelho, outro no outro, e ele dando, embalando a gente. Era uma festa, era uma festa. Aprendi muito com eles. Com meu avô eu já falei um pouco. Gostava demais dele. Dos meus pais, então, nem se fala. Papai, de carrocinha, vinha quase todos os dias para Curitiba, de São José, lá do caminho do vinho. Saía de madrugada, ainda no escuro, né? Parava ali perto do Boqueirão para tomar o cafezinho dele, vinha para a cidade, almoçava por aqui e voltava à tarde, voltava à noite. Criava cavalos, né?
Cada ano tinha lá meia dúzia de produtos que ele vendia antes dos 2 anos. E eu era amigo, me fazia amigo das potrancas, porque as potrancas, depois que terminavam aqui a carreira no jockey, iam para criação, né, para reprodução. E lá em casa havia umas 10 por aí. Eu sei que cada ano saíam 6, 7 produtos novos, né? E eu me fazia amigo das potrancas, agradava, tal, né? E montava muitas vezes. Eu agradava, pegava na crina, alisava, tal, e o joelho é sempre uma bolinha maior, né? Eu me lembro que eu botava o pé no joelho e subia, depois troteava pelo prado, né? Com as potrancas. Nossa, coisa linda aqui. Me lembro muito bem de tudo aquilo. Tinha uma égua tordilha lá em casa, e eu sei que no domingo, papai e mamãe gostavam de ir à missa de charrete, e aquela charrete bonita, coberta, com barbicacho vermelho, aquele negócio todo, né? E um dia eu estava com meu tio lá, que morava lá em casa, passando roupa, a gente iria à missa depois, e eles voltaram, e estava molhado, perigoso. E disse assim: Clemente, você leva essa égua lá para o piquete, né? Mas não vai montar, hein? Que é perigoso. Tá bom, tá bom. Mas aí, eu devia ter uns 7 anos por aí, não mais. E aí, passada a lombada, vi que a casa desapareceu e tal, e digo, agora está na hora de montar. Subi na égua e comecei a trotear pelo caminho, né? Não é que a égua escorrega e cai, e eu junto. Ainda bem que ela não caiu por cima de mim, porque senão eu teria me machucado, talvez tivesse até morrido. Mas o problema é que eu destronquei esse braço direito e virou para trás. Virou para trás. E agora como é que eu vou chegar em casa? Né? Porque tinham me proibido de montar, e eu tinha montado na égua. Aí o que eu fiz? Eu pulei a janela, não sei como é que eu fiz, com o braço daquele jeito, pulei a janela e fui me deitar numa cama lá. E a dor era tão forte que eu comecei a chorar lá. E a minha mãe, que estava preparando o almoço, disse: que barulho é esse aqui no quarto? Foi lá olhar e me viu daquele jeito. Aí não teve jeito. Aí foi consertado, tinha um prático lá, o seu Chiliga, lá perto de casa. Botou o braço no lugar, tudo certinho, aí, sorte que não tinha quebrado nada. Mas a dor foi muito grande. A lição serviu também.